Seria o Tribunal do Santo Ofício espanhol merecedor do título de pior e mais cruel das Inquisições? Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Inquisição Espanhola, tanto na Europa quanto nas Américas. Se você gosta do assunto história e bruxaria, assim como o canal, se inscreva para não perder nenhuma notificação, nenhum vídeo novo. Antes de explicar como surgiu a Inquisição Espanhola e o porquê dela, a gente precisa entender o porquê surgiu a Inquisição Católica. É verdade que a criação da Inquisição ocorreu na Idade Média. No século XIII, em 1233, o Papa Gregório IX estabeleceu a Inquisição oficialmente pela Bula Papal. Durante a Idade Média, antes dessa Bula Papal, dentro da Igreja já existia a Inquisição entre os membros do clero. A palavra Inquisição vem do latim inquisitio, que significa nada mais nada menos do que investigar, examinar minuciosamente. E esse era o objetivo inicial principal da Igreja: investigar, examinar condutas dentro da Igreja do que seria contra os dogmas da Igreja ou que estariam em coerência com eles. Isso levava a vários concílios, temáticas importantes que definiam interpretações doutrinárias. Quando a Inquisição passa a ser pública, proclamada em 1233 pelo Papa Gregório IX, as investigações, é claro, se estendem a todas as classes, tanto nobres quanto plebeus. E não, o objetivo não era atacar as pessoas na fogueira ou torturá-las simplesmente, como a gente costuma ver nos filmes e séries medievais, com muita ênfase. A partir do momento que se estabelece a Inquisição, fica mais claro o que pode e o que não pode ser considerado heresia ou outro tipo de atentado contra a Igreja. Um ponto muito importante a ser destacado é que a Inquisição ela só age diretamente com quem é batizado cristão. Se você fosse pagão, judeu, muçulmano ou de outra religião, você não podia ser investigado pela Igreja. Ou seja, a autoridade da Igreja era sobre os seus fiéis cristãos. No período de transição da Idade Média para o Renascimento, dois monarcas foram essenciais para a visão que a gente tem de Inquisição. Foram eles Fernando II de Aragão e sua rainha consorte Isabel I de Castela. Em 1478, eles pediram permissão para a instauração do Tribunal do Santo Ofício espanhol. Pedido concedido com sucesso, e aqui tem uma virada muito significativa, muito importante para a Inquisição em paralelo aos acontecimentos no mundo. Lembra que a Igreja ela só tem autoridade para julgar quem é cristão? O motivo que teria levado os dois monarcas a pedirem a instauração fixa do tribunal veio de uma lei que só quem poderia residir no território espanhol eram cristãos ou recém-convertidos ao cristianismo. Quem não era batizado cristão era convidado a se retirar, para não dizer expulso mesmo. E não é muito difícil deduzir o que foi que aconteceu. Houve uma conversão em massa, enquanto que algumas pessoas acabaram fugindo, principalmente para Portugal. E sabe um povo que vivia na Espanha e tinha um número muito significativo para a conversão? Os árabes. E geralmente os árabes são muçulmanos. Eles seguem o islamismo, apesar disso não ser uma regra. Imagine que naquele contexto, praticamente a maioria dos árabes era considerado muçulmano. E por que tinha tanto árabe na Espanha? Porque do século VIII até o final do século XV, os árabes tinham domínio da Península Ibérica, e foi o rei Fernando II de Aragão e a sua rainha Isabel I de Castela que tomaram o poder. Então imagine que eles não simpatizavam muito com quem seguia o islamismo. Quem também nesse período não estava mais sendo benquisto eram os judeus, porque nesse período eles já eram considerados os traidores de Cristo. E quando você tem uma conversão forçada, obrigatória, ainda que
eles tinham, entre aspas, o livre-arbítrio para deixar tudo para trás e ir para outro país, outro reino, é claro que levanta-se a suspeita de que eles continuam as práticas da sua antiga religião escondida. Só que da feita que eles são batizados, aí já era, eles já são submissos à autoridade da igreja. Então, o Tribunal do Santo Ofício tinha como principal objetivo investigar os recém-convertidos. Ainda que não houvesse uma prova direta de que um ex-muçulmano ou ex-judeu teria continuado com as suas práticas antigas, era praticamente impossível ou improvável provar o contrário perante uma testemunha. Sim, qualquer pessoa poderia testemunhar contra, e assim, a própria pessoa não tinha obrigação de provar a acusação, mas a pessoa acusada tinha que provar que era inocente. E mesmo que a sentença não fosse a morte, o investigado e condenado tinham seus bens confiscados e eram divididos entre a monarquia e o clero. Na virada do século XV para o XVI, Colombo e outros navegadores chegam à América, em uma expedição cara, patrocinada pelo governo espanhol. Nesse primeiro momento, o objetivo principal era delimitar aquele território como sendo território espanhol, de descobrimento espanhol, e também descobrir o que tinha ali de material interessante para enriquecer. Além, é claro, de fazer acordos com os indígenas, que na época eles chamavam de índios, porque de início os navegadores achavam que tinham encontrado o caminho para a Índia, mas na verdade chegaram na América. Pense que o processo de colonização e subjugação dos povos indígenas ao governo espanhol, ele é gradativo. E em cada país ele teve uma resistência maior ao domínio. Mas daqui para a Inquisição na América, pelo Tribunal do Santo Ofício Espanhol, a gente tem um lapso temporal de mais de 100 anos. Então, ok, a gente já sabe que no século XVI o Tribunal do Santo Ofício Espanhol já estava atuando e que a América tinha sido recém-descoberta pela perspectiva europeia. Nós já temos definido a caça aos muçulmanos e aos judeus. Cadê a caça às bruxas? Voltando para a Europa, a gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e estamos no período do Renascimento. E agora já está em vigor mais uma bula papal, a Summis Affectibus Desiderantes. Quem me acompanha nas redes sociais e aqui mesmo pelo YouTube já está bastante familiarizado com essa bula papal, que foi um pedido de um sacerdote inquisitor chamado Henrique Kramer, autor majoritário do livro O Martelo das Feiticeiras ou Malleus Maleficarum. Antes da Summis Affectibus Desiderantes, não existia o crime específico de bruxaria contra a igreja. Antes disso, quando alguma, entre aspas, bruxa era queimada na fogueira por conta da Inquisição católica, ela não estava sendo acusada de bruxaria, ela estava sendo acusada de heresia. Mas antes disso, antes mesmo da Inquisição, já havia algumas condenações por bruxaria que às vezes eram sentenciadas pela monarquia. Não necessariamente elas precisavam passar pela igreja. Eu tenho alguns exemplos aqui no canal, em vídeos curtos, e no meu Instagram também. Inclusive, se você quiser me seguir por lá e também quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho como escritora, eu escrevo sobre caças, bruxas e inquisição. Eu tenho tanto um romance ficcional baseado em referências reais, que é o caso do Círculos Segredos e Sagrados, ele está disponível na Amazon. E eu tenho também o impacto da demonização do paganismo na literatura, que é um artigo que está no Texturas Literárias 1. Voltando para o nosso vídeo, a caça às bruxas do jeito que a gente conhece hoje, esse estereótipo vinculado à igreja e à perseguição descontrolada,
É exatamente nesse período de agora. Em meados do século XVI, o Malleus Maleficarum se tornou um best-seller entre os inquisitores. Esse livro foi um manual horripilante de tão absurdo para se descobrir quem era bruxa e quem não era. Apesar da bruxaria ser um crime passível tanto para homens quanto mulheres, o Malleus Maleficarum deixava bem explícito que as mulheres tendiam mais à bruxaria por conta da sua natureza instável e pouco confiável. Bastava uma inimizade, um olhar diferente ou passar um pouco mais de tempo sozinha e pronto. Se tivesse problema em alguma colheita, pronto, a culpa era do diabo que tinha utilizado a sua amante, a bruxa, como objetivo de fazer os verdadeiros cristãos passarem fome. Lembra que no início do vídeo eu falei Inquisição Espanhola, da Europa à América? Pois é, o território atuante do Tribunal do Santo Ofício Espanhol, na Europa, além da Espanha, também funcionava nas Ilhas Canárias e no Reino de Nápoles, que nessa época estava sob o domínio do rei Fernando II de Aragão e da rainha Isabel I de Castelo. Inclusive, essa imagem que você está vendo é do castelo deles em Nápoles. Então, diferente de outras partes, de outras cidades da Itália, nesse período, não era a Inquisição Romana responsável pelo Tribunal do Santo Ofício em Nápoles, e sim a Inquisição Espanhola. Houveram 2 locais durante a Inquisição Espanhola, na Espanha, que se destacaram quando o assunto era voltado para caça às bruxas. O primeiro deles é a região da Catalunha. Isso porque, antes mesmo da bula papal ter sido criada com o objetivo de investigar possíveis bruxas, a região já possuía uma lei contra a bruxaria e feitiçaria, que estava em vigor desde o final da Idade Média, e ganhou muito mais força com os inquisitores que utilizavam o Malleus Maleficarum, que era praticamente todos os inquisitores. Ironicamente, o Vaticano ficou sabendo muito tempo depois, séculos depois, de que os seus inquisitores estavam usando um manual sem necessariamente autorização papal. Outro local que ficou muito conhecido na Espanha por ser considerado a cidade das bruxas, tal como a Salem espanhola, foi o pequeno vilarejo chamado Zugaramurdi, que inclusive inspirou uma produção espanhola em um filme As Bruxas de Zugaramurdi, que é uma mistura de comédia com ação. Agora, imagine você ser acusado, investigado, preso e condenado por praticar bruxaria, porque uma vizinha sua teria sonhado com você em uma caverna próxima da cidade que você mora, junto com os seus outros vizinhos, dançando de noite com Satanás. Parece loucura, né? Mas foi exatamente esse o caso. Que eu não sei você, mas toda vez que eu penso nesse caso, eu fico imaginando o porquê não inventaram de investigar a pessoa que sonhou. Atualmente, Zugaramurdi é um local tranquilo e turístico, possuindo também o Museu da Inquisição. Agora, falando da América de novo, quando foi que a Inquisição Espanhola chegou por lá? Curiosamente, diferente da Inquisição no Brasil e da Inquisição protestante lá para os Estados Unidos, a Inquisição e o Tribunal do Santo Ofício nos demais países latino-americanos se instaurou mais cedo e tinha mais independência do que o Tribunal do Santo Ofício no Brasil. E isso se dá porque no século XVI, a Espanha conseguiu criar o seu Império Espanhol, tendo seu maior território na América. Em 1569, o então rei Felipe II instaurou os 2 primeiros tribunais, um na Cidade do México e outro em Lima, no Peru. E nessa época, o Peru não se chamava Peru, se chamava Vice-Reino do Peru. Durante o período do Império Espanhol, haviam outros vice-reinos que eles correspondem aos países que hoje a gente conhece independentes latino-americanos. Mas o Peru, nesse período, ele tinha um destaque maior.
Já em 9 de janeiro de 1570, foi efetivada a Inquisição peruana, dando início a uma série de julgamentos, servindo de modelo para os outros vice-reinos. E diferente de outras inquisições, a Inquisição peruana e as demais do domínio espanhol na América, mesmo se tratando de uma inquisição católica, não era necessário fazer um pedido oficial ao Vaticano para instaurar os tribunais. Bastava a Ordem da Coroa, que era católica. Sendo um território de colônia, era natural que, com o tempo, houvesse uma migração, de outros estrangeiros, tanto muçulmanos quanto judeus. Mas a Inquisição peruana tinha um outro objetivo: combater a cultura indígena local como prática criminosa e contra o governo e a fé, transformando práticas culturais em heresia. Somado a isso, é claro, tinha perseguição aos judeus, aos muçulmanos e, é claro, a bruxaria. A Inquisição centralizada na Colômbia, centralizada que eu digo é dentro do território da Colômbia, acontecendo em paralelo às outras inquisições. Foi instaurada no ano de 1610, em 5 de fevereiro, uma forma de garantir o poder ali naquela região. Foi construído o Palácio da Inquisição, aproveitando alguns casarões, que atualmente funciona como o Museu da Inquisição em Cartagena. Ele chegou a sofrer um incêndio, então uma parte da documentação infelizmente foi perdida, outra tem cópias em Madrid, mas o prédio em si foi muito bem restaurado. E se você for olhar as fotos no Google, você vai conseguir entender bem como os inquisitores conseguiam as confissões à força. É claro que o Peru tinha que ter o seu próprio Palácio da Inquisição, que hoje é aberto como Museu do Congresso e da Inquisição. Também tem vários espaços com vários bonecos mostrando claramente como funcionava. No México, a gente também consegue encontrar o antigo Palácio da Inquisição, que atualmente funciona como Museu da Medicina e Museu da Inquisição. Uma parte é um espaço voltado para a história da medicina e a outra parte é voltado para a Inquisição, que também tem muitos bonecos e mostra os métodos bem explícitos. Apesar de tanta perseguição, chega a ser irônico como, atualmente, a Espanha e os países que foram colonizados por ela, principalmente aqui na América, terem como parte da sua cultura e identificação a influência nítida dos povos perseguidos, seja na dança, na música ou na arquitetura. Se você chegou até aqui é porque você, no mínimo, achou o vídeo interessante, então aproveita e deixa o seu curtir, porque isso ajuda. Te convido a assistir os outros vídeos de Inquisição, Caça às Bruxas do canal. E se você tiver alguma sugestão, pode deixar nos comentários. Um beijo e até a próxima!